Hoje, a nossa mensagem é a seguinte, irmãos: o diabo é opressor, Jesus é o libertador. Diga amém. O diabo é o quê? O opressor. E o Jesus é o libertador. Na verdade, isso, vamos dizer assim, embora isso é o óbvio, né? Pastor, é óbvio que o diabo é o opressor e que Jesus é o libertador. Mas tem pessoas, irmãos, que acham que Deus que oprime. Tem gente que chega a pensar, achar, olha, é Deus que oprime, como se fosse um castigo. Olha, eu estou passando o que eu estou passando, é porque Deus está me castigando. Tem gente que acha que ela às vezes está debaixo de alguma opressão, e ela acha que é um castigo de quem? De Deus. Acha que é um castigo de Deus. Tem pessoas que acham que é uma correção. Olha, Deus está me corrigindo. Eu fiz alguma coisa de errado que não agradou a Deus, Deus ficou triste, chateado, e agora Deus está me corrigindo. Então ela acha que aquela opressão é uma correção de quem, igreja? De Deus. Tem gente que acha que é uma correção, que acha que é uma punição. Não, é Deus que está me punindo. Olha, Deus está fazendo isso, que é devido ao que eu fiz, o que realizou, o que aconteceu, e é uma punição que está vindo de Deus. O que não é verdade, tá, irmãos? Pastor, não é verdade? Não. Em hipótese alguma, irmãos. Na verdade, desde que o Adão pecou, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, irmãos, o diabo passou a oprimir a raça humana. Veio a opressão sobre a raça humana. E com isso, com o pecado de Adão, o homem passou a estar debaixo da opressão de quem? Do diabo. Você vai abrir comigo lá em Romanos, capítulo de número 5, que isso aqui é uma grande verdade, irmão. Lamentavelmente, às vezes tem muitas pessoas que acham que o fato delas estarem sendo oprimidas, e esta opressão pode ser, tá, irmãos? Pode ser uma opressão na sua alma, no seu sentimento, pode ser uma opressão física, seja em forma de doença, pode ser uma opressão no sentido de pecado, de culpa, de condenação que a pessoa esteja vivendo, uma vez que ela estando em Cristo Jesus. Que na verdade o inimigo quer fazer isso, ele quer nos oprimir. E aqui em Romanos capítulo de número 5, por gentileza, aliás, irmãos, uma grande verdade que lamentavelmente, né? Tem gente que além dela achar que está sendo a opressão, está sendo como uma punição, um castigo que Deus está trazendo sobre ela, tem gente que chega ao ponto de achar e de dizer mais ou menos assim, que quando ela ora por alguém, se ela ora, intercede por alguém, é um problema muito sério. Porque tem gente que diz assim, só foi eu começar a orar por fulano, que o mal veio o quê? Veio contra mim. Eu estou passando o que eu estou passando, porque eu decidi orar por alguém, eu decidi buscar por alguém. Daí o mal, é como que o mal viesse contra a pessoa como uma retaliação. E esse é o problema. O problema é que tem gente que acredita nisso, irmão. Ela acha que se ela orar por alguém, interceder por alguém, etc., o mal que está naquela pessoa vai se levantar contra quem? Contra ela. Outro dia eu ouvi uma pessoa, eu não sei, embora não conheço, parece que é uma pregadora, e ela falando enfaticamente, irmão, olha, quando você começa a orar por alguém, aí o mal se levanta e vem contra você, e em outras palavras, quer acabar com você. E você sabe que a pessoa começa a ouvir aquilo, ela começa a deixar entrar na cabeça dela, mas não tem base, não tem princípio bíblico para pensar e acreditar dessa maneira, irmão. A Bíblia diz em Lucas 10:19, Jesus diz, eis que vos dei poder para pisar o quê? Serpentes e o quê? Escorpiões, e toda a força de quem? Do maligno. E nada vos faria dano o quê? Vos fará dano algum. Ou seja, se Jesus diz que não vai fazer dano, então como é que eu vou orar por alguém e agora o mal vai vir sobre mim? Se ele próprio que declarou que nem nós não sofreríamos dano algum. Amém, igreja? Você lembra de um homem chamado Jó? Sim ou não?
O Jó, você sabe que ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, perdeu os filhos e etc. A situação dele estava difícil, estava ou não estava? E a Bíblia diz que ele orou pelos amigos dele. Depois que ele orou pelos amigos, a situação dele piorou. Foi ou não foi? Sim ou não? Piorou ou melhorou? Ih, irmão, está devagar. Melhorou ou piorou? Melhorou. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de quem? De Jó. Então entenda, Jó orou pelos amigos e ele foi o quê? Abençoado. A Bíblia diz, irmão, que é abençoando que somos o quê? Então que conversa é essa? De que eu começo a orar por alguém e agora o mal vem contra mim? Não, irmão, não vem. Você pode ter a certeza, ainda que se o mal tentar, a Bíblia diz, ele pode vir por um caminho. Por quantos, pessoal? Por 7, vai o quê? Vai fugir. Você tem de crer na palavra de Deus e nada fora disso, irmão. Agora o detalhe: não, pastor, fulano, olha, fez isso, orou e etc. E olha, o mal veio contra ela. Aí a pergunta é, ela estava crendo no quê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível a quem? Ao que crê. Se eu crer de uma maneira errada, vai ser possível, sim ou não? Vai ou não vai? Vai, irmão. Então eu tenho que crer do modo certo. E qual é o modo certo? É aquele que Deus revela na palavra dele. Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos lá para Romanos 5,12, que diz assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 5,12, pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos o quê? Deixa eu te explicar para você assim, ó: como por um homem entrou o pecado no mundo? Por Adão. Adão, quando ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Essa morte aqui não é necessariamente, irmão, o ato de morrer meramente, mas a morte é a natureza de Satanás. Essa capacidade do mal de oprimir o ser humano passou a vir sobre toda a raça humana depois do pecado de Adão. Então a morte passou por todos os homens, por isso que todos o quê? Todos pecaram. O que é que aconteceu? O homem passou a estar debaixo da opressão do mal. O mal passou a oprimir o homem. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3:23. Romanos 3:23 assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de quem? O que é essa glória de Deus? É da própria presença de Deus. E é mais do que isso: todos pecaram e afastados estão deste mover do agir do poder de quem? Você lembra quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, que disse para Marta: Marta, mas eu não disse, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Verás o agir de quem, irmãos? De Deus. E aí você sabe o que aconteceu quando Lázaro foi ressuscitado. Então a pessoa ficou afastada desse mover, desse agir do poder de quem? Por que que isso aconteceu? Romanos 6:23 diz assim, ó: o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. Irmão, é essa natureza de Satanás que veio sobre o homem. E isso que nós estamos vendo é exatamente o que aconteceu. A opressão veio sobre a vida do homem depois do pecado de quem? De Adão. Adão pecou, pronto, a opressão passou a vir e estar dominando sobre o homem. E agora esse é o detalhe, irmão. Por isso que Jesus veio aqui ao mundo. Amém, igreja? Você vai abrir comigo em Atos capítulo de número 10, o versículo 38. Você vai ler comigo o seguinte: depois dessa opressão que o inimigo passou vamos dizer assim, a operar, a efetuar na vida do homem, Jesus, ele veio no mundo, irmão. E diz assim o versículo 38, Atos 10, 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o quê? O bem, e curando a todos, o que, irmãos? Os oprimidos de quem?
do diabo, porque Deus era, diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com virtude, com poder, e Jesus andou neste mundo fazendo bem, curando a todos os oprimidos de quem? Lembra o que eu disse, né? O diabo é o que oprime e Jesus é o que liberta. Então o diabo veio oprimir, agora nós temos aqui Jesus que veio libertar os oprimidos. Toda e qualquer pessoa que está debaixo de alguma opressão do inimigo, Jesus, ele disse, irmão, que veio para libertar essa pessoa. E é do plano, do propósito de Deus, libertar todas as pessoas de toda e qualquer opressão do diabo. Diga amém. Porque se nós temos vamos dizer assim, um paralelo, irmão, entre o próprio Senhor Jesus e o diabo, que está lá em João capítulo 10, você lembra o que diz lá no versículo 10? João 10, 10, que diz assim, ó, o ladrão vem senão quem? Isso. Então olha só, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham o quê? Vida e a tenham com o quê? Então aqui nós percebemos duas coisas, irmão. A obra de Satanás, aquilo que o diabo faz, e nós também percebemos a obra de Jesus. O diabo vem matar, roubar e o quê? Tudo que rouba, mata e destrói é obra de Satanás. E Jesus, ele disse, eu vim para que tenha vida e vida com o quê? Não posso entender, irmão, que uma pessoa vai ter vida com abundância vivendo oprimido. Seja oprimida pela doença, enfermidade, perturbação, sentimentos, e por aí fora vai. Se tem alguma opressão sobre a pessoa, como é que ela vai dizer assim, olha, eu estou vivendo a vida verdadeira que Jesus trouxe? Não. A vida verdadeira que eu entendo, abundante, que Jesus trouxe, é você viver livre, completamente liberto. Diga graças a Deus, diga amém. E na verdade assim, irmãos, quando Jesus ele veio aqui neste mundo, que ele esteve no nosso meio em carne o quê? Em carne que, irmão? Carne e osso. Pastor, Jesus veio em carne e osso? Veio, mas com um detalhe: Jesus não veio em pecado, Jesus veio sem pecado. Quando Jesus veio neste mundo, que andou aqui neste mundo, o Senhor Jesus, ele acreditava e ele cria na palavra de Deus do que dizia a respeito dele, irmão, daquilo que ele veio para fazer, que Jesus ele veio para libertar os oprimidos, e ele acreditava nisso. Você vai abrir comigo em Lucas capítulo de número 4, que a gente percebe isso aqui, quando Jesus faz esta declaração para nós, irmão. Lucas capítulo de número 4, eu vou ler com você a partir do versículo 16. Amém, igreja? Quando Jesus esteve aqui no nosso meio, ele tinha, irmãos, vindo para isso, para quê? Para libertar os oprimidos. Diga amém. Para libertar quem, igreja? Os oprimidos. No capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, vamos lá? Amém? Ó, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para que, igreja? Irmão, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, que era um dia de sábado. Jesus ele entrou na sinagoga. Sinagoga é a igreja dos judeus. Para nós a igreja, para eles sinagoga. Jesus entrou na sinagoga, como ele costumava o quê? Volta aí, irmã. Volta, isso, ó. Entrou num dia de sábado, segundo o seu quê? Então Jesus era o quê? Acostumado a quê? A ir para a igreja. Irmão, Jesus era acostumado a ir para a casa de Deus, ir na igreja. E hoje você vê pessoas aí fora, talvez você já ouviu falar, gente diz assim, olha, não, nós não precisamos ir na igreja porque nós somos a igreja. Então não tem que frequentar, não tem que ir em templo, igreja, coisa nenhuma. Nós somos a igreja. É os chamados desigrejados. É as pessoas que não têm igreja para congregar e elas dizem que não precisam. Agora a pergunta que se faz é: peraí, como é que eu não preciso de uma igreja para congregar,
se o próprio Senhor Jesus tinha costume de quê? De ir para a igreja? Logo, se eu acho, irmão, que eu não devo frequentar a igreja, congregar, eu estou achando que eu sou melhor do que quem? Do que Jesus. Eu estou sendo melhor do que ele, porque o próprio Senhor Jesus, ele ia para a igreja, e era algo que ele tinha costume, irmão. Não era que ele ia uma vez na onde? Vai, irmão, me ajuda, uma vez o quê? Não tem gente assim? Tem, irmão, misericórdia. Já aconteceu aqui de chegar pessoas na igreja e dizer assim, ó: ai, pastor, eu sou dessa igreja. Aí eu disse assim: você é dessa igreja? É, eu sou. Aí eu digo assim: mas tem quanto tempo que você não vem nessa? Não, até um tempinho, mas eu sou dessa igreja. E sendo que eu estou vendo a pessoa pela primeira vez. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui já, irmão. E a pessoa é da igreja, mas não vem aonde? Faz sentido? Não, não faz sentido. Mas tem gente que diz assim, diz ou não diz? E aí a pessoa acha que ela não precisa de congregar. Jesus congregava. Jesus ia para a igreja, Jesus estava presente. Diga amém, igreja. Se Jesus frequentava como acostumava, e eu e você, temos que vir ou não? Sim ou não? É claro que temos, irmão. Temos que estar presente, sentar, ouvir, aprender, e que Deus fale aos nossos corações. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala. Aí nós precisamos ter ouvido para ouvir o que Deus tem para dizer. Diga amém. Diga glória a Deus. Bom, Jesus entrou na sinagoga como ele costumava fazer. Foi dado a ele um livro e ele então leu. Volta lá, irmão. O versículo de número 17, que diz assim, ó: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que estava escrito, irmão: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade o que, irmãos? Os oprimidos, e anunciar o ano aceitável de quem? Diga glória a Deus. Aqui Jesus disse que ele veio, ele estava lendo no livro, nas Sagradas Escrituras, que ele veio para libertar os oprimidos. Aí ele continua dizendo, o próximo versículo: e encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Agora vai. Então começou a dizer-lhes, Jesus falando, tá? Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos o quê? Diga amém. O que é que Jesus está dizendo? Jesus, ele acreditava, irmão, que ele veio para libertar os oprimidos. Tanto é que quando ele leu Isaías, ele declarou: olha, hoje isso cumpriu as escrituras dos vossos ouvidos. O que vocês estão lendo é o que está acontecendo. O que eu acabei de ler para vocês é o que eu creio que eu vim para fazer, para libertar a todos o que é a igreja? Os oprimidos. É como se ele dissesse assim, ó: não importa qual seja a opressão que o inimigo esteja fazendo sobre você, eu vim para poder te libertar. E não é diferente, irmão, ele quer fazer isso. Diga amém, igreja. Você vai abrir comigo aqui no capítulo 13, aqui mesmo de Lucas. Nós vamos ver Jesus em operação. Jesus, ele agindo, operando essa, vamos dizer assim, essa libertação. Lucas capítulo de número 13, o versículo, a partir do versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10, irmãos. Porque se ele diz que cumpriu as escrituras em vossos ouvidos, e aqui no capítulo de número 13, a partir do versículo 10, ele diz assim, ó: e ensinava no sábado, numa do quê? Na onde Jesus estava? Na igreja de novo. Nós acabamos de ver que ele estava na igreja, aqui agora ele estava onde de novo? Na igreja, irmão. Jesus ia ou não ia na igreja? Ia ou não ia? E eu e você? Temos que vir, sim ou não? Irmão, só perde quem não vem. Quem sempre está presente, está sempre acrescentando. A Bíblia diz que a fé vem por onde? E ouvir o quê?
Quanto mais você ouve, é o mesmo que você, vamos dizer assim, recebe mais fé, a sua fé torna-se maior e mais capaz. Diga amém, igreja. Então Jesus de novo entra na sinagoga, era no sábado de novo, que ele diz no versículo seguinte, e diz assim, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum ir à igreja. Então olha só, irmãos, Jesus está dizendo que essa mulher tinha um espírito de enfermidade, ela andava encurvada, de modo algum, dá-se a entender que ela tinha tentado, lutado, esforçado para poder endireitar, mas não adiantou nada. E aí a Bíblia diz que a razão, a causa dessa é que o mal oprimia essa mulher, de modo algum ela podia endireitar. O versículo seguinte diz, vendo a Jesus, versículo seguinte, e vendo a Jesus, chamou-a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua o quê? Enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e o que mais? Diga amém. Jesus chamou a mulher que estava lá no meio, na verdade estava atrás, que a mulher não podia ficar no meio nem na frente, irmão, ficava atrás. Jesus chama a mulher para frente, a mulher vem, quando ela chega, Jesus diz assim, mulher, estás livre da tua o quê? Enfermidade. E aí ele colocou as mãos sobre ela, e a Bíblia diz que ela começou o quê? A endireitar-se. Depois que ela endireitou, ela glorificou a quem? Diga amém. Você já ouviu falar que tem gente que menciona assim, irmão, que tem enfermidade, tem doença que é da vontade de Deus, ou quando não, é para a glória de quem? Esse sofrimento, essa doença que eu estou, esse mal que eu estou passando, não, isso aqui é para a glória de Deus. Deus tem um propósito nisso. Deus tem propósito, não, irmão. O único propósito é isso aqui, A mulher andava encurvada há quantos anos? 18. É muito tempo, sim ou não? 18 anos encurvada, ela estava dando glória a Deus, né? Glória a Deus que eu estou encurvada, é bom demais. Estava fazendo isso? Eu não creio. Eu creio que foi o que está escrito aqui, Depois que ela endireitou, ela glorificava quem? Ela glorificou a Deus na doença ou na cura? Então Deus, ele quer ser glorificado, não é na doença, é na onde? É na cura, irmão. É quando você é curado, você é liberto, você é livre, aí sim você vai glorificá-lo. Pastor, mas a Bíblia fala que quando mandaram chamar Jesus, e Jesus, que um amigo dele estava doente, que era Lázaro, e Jesus disse, olha, essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de quem? Então tem doença que é para a glória de Deus. Lázaro morreu, sim ou não? Aí Jesus foi lá, ressuscitou e curou Lázaro, foi glorificado. Deus foi na cura e na ressurreição ou na morte de Lázaro? Não foi na cura e ressurreição, sim ou não? Irmão, Deus não é glorificado na doença, mas sim na cura, na libertação. Diga amém, igreja. Está claro aqui, a mulher foi liberta e logo então ela começou a glorificar Jesus, louvando, adorando a Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida dela. Diga glória a Deus. Mas aí tem um detalhe, os fariseus ficaram achando ruim, irmão, porque Jesus curou essa mulher no dia de sábado, e eles disseram assim, olha, mas nós temos 6 dias na semana, que podemos fazer, curar e etc, etc, por que vem querer curar essa mulher logo no dia de sábado? Em outras palavras, não deveria curar no dia de sábado. Você já percebeu que sempre vai ter pessoas que, vamos dizer assim, que não vão querer, não vão gostar de ver a sua felicidade, irmão? Você sabia disso? Tem ou não tem? Tem gente que ele tem prazer, perdoa a minha expressão, ver você todo lascado. Tem ou não tem? Você está todo lascado, quebrado, falido, irmão. As pessoas, nossa, até alguns fazem assim, né? Nossa, você está mal, né? Mas lá por dentro está dizendo o quê? Nossa, ainda bem que não está melhor que eu. Está amarrado em nome de quem? Mas não tem gente assim, irmão? Tem? Eu estou falando besteira? Tem gente assim ou não tem? Tem. Irmão, tem gente que se vê você bem, irmão, ela fica toda chateada, aborrecida, que ela não quer ver você bem. Lamentavelmente tem gente assim. Os fariseus, a mulher andando encurvada, não tinha problema nenhum. Agora a mulher está curada, louvando a quem? Eles acharam ruim. Acharam, não, mas não pode. Podia curar essa mulher outro dia. Aí Jesus disse assim, se o seu animal, o seu jumento está preso lá, você não vai lá e desprende ele e leva para beber água? Você vai dar água para o seu animal, aliviar o seu animal e etc. Aí o versículo 16, você pula para o 16, que é onde eu quero chegar, que diz assim o 16,
E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás, o que, irmãos? Mantinha presa. O que é que Jesus está falando? Jesus vira para ele: mas peraí, se vocês soltam o animal de vocês, e agora eu estou aqui, essa mulher 18 anos sofrendo nas mãos de Satanás, não convinha soltar ela desta prisão? Não deveria eu fazer isso? Claro que deveria, é o que ele está dizendo. Isso aqui para nós é uma lição, irmão. Eu já li para você, que nós já lemos, que Jesus, ele veio e andou curando a todos, libertando todos, oprimidos de quem? Do diabo. Jesus veio com esse propósito. Aqui ele está dizendo: olha, não convém libertar esta filha de Abraão desta prisão. Sabe, é para você entender assim, ó, o que é convém, pastor? É aquilo que é devido, é aquilo que tem que ser assim. Quer ver um exemplo? Imagina que você está, vamos dizer assim, ó, algum lugar está pegando fogo, tendo um incêndio. Aí você liga para chamar o pessoal que combate o incêndio. Qual que é o número mesmo? Você sabe o número? 193. 193 é o corpo bombeiro, né? Ou não? Ou 192? É o SAMU, né? Então tá. Então 193 é bombeiro. Amém? Você chama o bombeiro. Aí o bombeiro vai, chega lá com o caminhão pipa, ó, de água, e parou lá. E de repente ele desce, pega uma pranchetinha, faz algumas anotações, vê o fogo, a labareda e tudo mais e tal. E daqui a pouquinho ele cruza os braços e fica só olhando o fogo. O que você vai dizer para ele? O que você vai dizer para ele, irmão? Já fez a anotação? Já anotou? Anotou. Não, só vou ficar olhando agora e tá bom. Tá certo? Faz sentido? Não faz sentido, irmão. Ele é bombeiro. Convém ao bombeiro fazer o quê? É o óbvio, sim ou não, igreja? Bombeiro combate o que, irmão? Se não tiver água, irmão, nem que seja soprando, mas tem que fazer alguma coisa. Tem ou não tem? Porque senão você vai dizer: era melhor ter chamado o Batman. É ou não é? Eu chamar o Batman porque você não está ajudando nada. Então vamos mudar um pouquinho. Suponhamos, que ao invés de você ligar para o corpo bombeiro, você liga para o SAMU. Pastor, mas pode ter vítima. Mas suponhamos que não tenha vítima. Aí você liga para o 192, o SAMU vai na tua casa, lá onde for. O SAMU chega, não tem vítima, não tem vítima, só tem fogo. O que o SAMU faz? Não vai fazer nada, irmão. O máximo talvez seria eles ligar para quem? Para o corpo. Ele vai dizer: olha, não, isso não convém a nós. Nós não combatemos o quê? Incêndio de fogo. Tem que ser quem? O corpo bombeiro. É ele que você tem que chamar. Então assim, ó, o corpo de bombeiro, eles vêm, óbvio que eles têm que combater o que, irmão? O fogo. Convém que eles sim combatam o fogo. É o que Jesus está dizendo. Não convinha soltar desta prisão a filha de Abraão. Ela está oprimida e eu vim para quê? Não é para libertar os oprimidos, sim ou não? Se eu não libertar, a pergunta é: para que eu vim então? Se o obreiro não... obreiro, irmão. Se o bombeiro não combate o fogo, então para que ele foi? Você concorda comigo? Era melhor não ter o quê? Não ter vindo. Se Jesus não libertar os oprimidos, e ele veio para isso, irmão, em outras palavras, é ele que está dizendo, não sou eu, tá, irmãos? Eu não convinha fazer isso. Se eu vim para isso e eu não faço, então o que eu estou fazendo aqui? Não precisava ter vindo, mas ele demonstrou para nós: convinha se libertar essa mulher, essa filha de Abraão, dessa escravidão que o inimigo dá 18 anos a escraviza. Foi isso que eu estou fazendo, é a vontade do Pai. Diga glória a Deus. É isso que o Pai quer que eu faça, e Ele sim me enviou, e eu tenho que fazer o bem e libertar os oprimidos. Jesus libertou essa mulher. Diga glória a Deus. Isso só prova para mim e para você, irmão, que Jesus libertou essa mulher e Jesus não mudou. Ele permanece o quê? O mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Lembra o que diz lá? Jesus é o mesmo o quê? Olha lá, ó. Deixa aí, mano. Jesus é o mesmo o quê? Ontem, que mais? Hoje e o quê?
Acabou, irmão. Ele não mudou. Se convém, ele disse para aquela mulher libertá-la. A pergunta é: e comigo e com você? Convém ou não convém? É óbvio que convém, irmão. Aliás, é isso que ele quer fazer. Diga amém. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos terminar já, tá, irmãos? Primeira de João 3, 8. Olha o que João declara para nós aqui, ó. Isso aqui é para mim, para você entender e viver, tá, irmãos? Primeira de João, capítulo de número 3 e o versículo 8, que diz assim, ó. Versículo 8, tá? Quem pratica o pecado é de quem? É do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o que, irmãos? Diga glória a Deus. Olha só, para isso o Filho de Deus se manifestou, se revelou. Eu vou explicar esse texto para você de duas maneiras. A primeira maneira é assim, ó. Jesus, quando ele veio aqui neste mundo em pessoa física, ele estava se revelando ao mundo. Diga amém. Revelou-se ao mundo. Cristo, que ele é Deus também, que estava com o Pai então envia Jesus, ele vem sobre a face da terra e revela a vontade do Pai ao homem, ao ser humano. Porque você sabe que, principalmente no Velho Testamento, eles não tinham clareza da vontade de Deus, irmão. Eles achavam que o bem vinha de Deus e que o mal vinha de quem? Vinha de Deus. Jesus que veio explicando, como nós já falamos antes, que Jesus que veio declarando que o diabo veio senão roubar, matar e o quê? E destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus vem mostrando para eles essa diferença, esta revelação de Jesus. E aí eu creio, quando Jesus entrou na sinagoga, aquela mulher estava encurvada, Jesus ensinava na sinagoga. O que é que ele ensinava? Eu creio que é exatamente isso a vontade do Pai. Que a vontade de Deus não é que você viva oprimido, pelo contrário, que você seja livre e liberto. Aquela mulher creu, entendeu, e ela foi livre e foi liberta. Então, quando Jesus pisou aqui sobre a face da terra, foi a revelação da vontade de Deus para toda a humanidade. E aí, isso durou o que, pastor? Até que Jesus completou a obra na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, uma das últimas palavras de Jesus foram essas: está o que? Consumado. Está concluído, terminado, acabado. Pronto. A obra que eu tinha de fazer, eu já fiz. Concluí, completei tudo. Então esta foi a revelação de Deus. Mas e hoje, nos dias de hoje, pastor? Aí agora é o que eu quero que você entenda. Para isso o Filho de Deus se manifestou, se revelou. Jesus se revelou a mim, Jesus se revelou a você. Quando abriu o nosso entendimento, que nós compreendemos a palavra de Deus, que Jesus, no bom sentido, nos permitiu conhecê-lo. Foi a revelação dele para mim e para você. E hoje ele continua fazendo isso. Quando nós entendemos a palavra de Deus, é Jesus se revelando a nós. E ele se revela a nós para quê? Para desfazer o que, igreja? As obras de quem? É isso, irmão. Ele não quer que você fique oprimido. Pastor, assim, tem uma opressãozinha pequena, dá para até levar, né? Dá para aguentar. Não, irmão. Ele quer que você seja completamente o quê? Foi para a liberdade que Cristo, o quê? Vos libertou. Não é para ficar mais ou menos. Ele não quer que você seja oprimido por nada. Nem, pastor, no pecado, na doença, na tristeza, na depressão, na angústia. Irmão, nenhum sofrimento, nenhuma opressão é da vontade de Deus. Ele quer que você seja completamente livre. Para isso, ele se revelou a você, ou eu posso dizer, está se revelando a você, para te libertar de todo o mal, de todo o sofrimento. Você pode sim ser livre como aquela mulher, que Jesus declarou para ela: estás livre da tua enfermidade. Você também pode ser livre. Deus, ele quer a sua liberdade. Diga amém. Diga graças a Deus. Agora, pastor, depende de quem? Depende de você. Pastor, então agora eu tomo posse e vou sair daqui livre, liberto, em nome de quem? Diga amém. Entenderam, sim ou não? Então fecha a sua Bíblia e vamos aplaudi-lo bem forte, irmãos. Bem forte. Glória a Deus. Vamos fazer assim, fique de pé.
E hoje eu vou entregar para você da pasta de figo, e você vai poder participar. O profeta Isaías, ele deu para o rei Ezequias, que estava doente. A Bíblia diz que a doença dele era mortal, e o profeta fez uso da pasta de figo, o rei fez uso, e a Bíblia diz assim, que ele ficou sarado, ou seja, que o sarou, ele ficou curado. Não sei qual o problema, o mal que porventura esteja tentando te oprimir. Pode entregar, irmã. Deus, ele quer que você fique completamente restaurado. Diga glória a Deus. Pega primeiro, não faça uso ainda, espera um pouquinho. Por gentileza, nós vamos falar com Deus. Amém?